Hoje, 27 de abril de 2016, os jornais foram entregues às 5h30 da madrugada, hora em que o escriba já está esperto. Viu algumas notícias, umas alvissareiras, outras não. Notícias boas: a possibilidade do criminalista Antônio Cláudio Mares de Oliveira ser guindado ao Ministério da Justiça sob o possível governo de Michel Temer. A confraria, a guilda dos criminalistas, ficaria satisfeita se isso fosse confirmado. O escriba se dá bem com Maris e não se dá mal com Temer também. Na conjuntura, seriam duas soluções adequadas. Vale lembrar, correspondentemente ao Ministério da Justiça, algumas circunstâncias curiosas. Anos atrás, José Carlos Dias e Miguel Reale Júnior foram ministros da Justiça, cada qual a seu tempo. Quando o primeiro aceitou o encargo, este antigo escrevinhador pôs positivamente em algum lugar um escrito: aguenta 90 dias. Errou por 2 ou 3 dias. Depois, Miguel Reale Júnior foi também ministro da Justiça. O escriba escreveu: ele aguenta uns 90 dias. Suportou, cresce 95. Este vetusto criminalista é uma espécie de pitonisa. Sabe das coisas. Dizem que é o decano. Sempre há algum mais antigo, mas se não sabe tudo, adivinha. Se não adivinha, preconiza. E dentro desse aspecto, se quando Maris de Oliveira for ao Ministério da Justiça, tomara que aguente bastante tempo, ao menos até o findado governo Temer. Mas o colega é um libertário. Nós somos todos adeptos das liberdades e garantias individuais. Se quando ascender ao Ministério da Justiça, há de ter preocupações muito sérias com a efetiva distribuição da justiça no Brasil. Embora o ministro da Justiça deva quedar-se inerte frente à Polícia Federal, preservando a independência dessa digníssima organização de repressão à criminalidade especializada, há aspectos que não podem passar em branco, nem ao ministro da Justiça e muito menos ao juiz Sérgio Moro, lá no sul do país, que foi guindado a uma das personalidades mais importantes do mundo, uma das 100 personalidades mais relevantes do nosso globo terrestre. É uma espécie de Capitão América, sem desdouro algum, porque é o grande guardião da remoralização brasileira. A propósito, atrás de anteontem, este criminalista tem algumas afeições, alguns afetos pela filosofia. Ele leu algo de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino faz algumas referências santificadas, é evidente, sobre a ética e o legal, ou sobre os aspectos variados do comportamento ético.
aquilo que a ética inadmite, embora legítimo seja no mundo concreto. Ao mesmo tempo, no jornal O Estado de São Paulo, que o escriba lê de vez em quando, viu uma fotografia do Capitão América e outras efígies de também heróis das antigas histórias em quadrinhos. E parece haver, coincidentemente, alguma relação do filme com a filosofia do santificado Tomás de Aquino, ou seja, as eventuais conturbações entre o ético e o legal. O comentarista que fazia alguma remissão a esse filme a ser lançado, Capitão América, etc., o comentarista não sabe bem qual era a filosofia de São Tomás de Aquino, o escriba, que fez o noticiário pequeno, a resenha, o resumo do filme, mas há uma ligação eficaz entre Tomás de Aquino, entre a revista que colocou as 100 pessoas mais influentes do mundo hoje, a delação premiada ou a alcaguetagem oficial e o Capitão América. Veja-se a que ponto se pode chegar dentro desta conturbada remissão ou dentro desta conturbada relação dos bilhões de neurônios que este velho flibusteiro da advocacia criminal tem na cabeça. Voltando-se a Maria de Oliveira, é bom que se diga, este escriba, narrador e às vezes incômodo comentarista tem duas compulsões. A primeira, que o Supremo Tribunal Federal coloque assento para que os advogados possam sustentar oralmente sentados durante as sessões. Isto advém de lei federal em plena vigência. E os 11 ministros da Suprema Corte, respeitadíssimos, aliás, por este escrevinhador, precisam enfrentar isto com uma sorte qualquer de consideração. Porque não basta que se coloque para o advogado um assento próximo à tribuna quando ele está esperando para sustentar. Ele precisa sustentar sentados. É aquilo que o estatuto, que a lei federal, garante a todos. Fica aviltante um advogado precisar sustentar em pé. Note-se que nós, criminalistas, gostamos de ter a espinha erguida enquanto falamos. Mas, às vezes, cansados, precisamos tomar assento enquanto o julgamento prossegue, e, às vezes, o julgamento prossegue durante muito tempo. Não é bom, não é adequado, não é conveniente, não é ético, não é respeitoso que um advogado precise sustentar em pé enquanto o Procurador-Geral da República, sentado comodamente, se põe ao lado do presidente da Corte. Esta é a primeira compulsão que este advogado criminal tem. A segunda, que parece desimportante, mas é extremamente relevante, não se pode permitir que a Polícia Federal passeie pelas ruas com seus presos algemados com as mãos às costas. Isso, juiz Sérgio Moro, Vossa Excelência precisa ver. Não precisa ver, porque vê. Lê os jornais. E se, quando isso acontecer, determine a Polícia Federal que não exponha essas criaturas com impossibilidade até mesmo de coçarem o nariz. Mande algemá-las se assim pretender, se elas forem perigosas
a intangibilidade pública, mande algemá-las com as mãos à frente. É o mínimo que se pode fazer para a preservação da dignidade. Ninguém liga a isso, ninguém tem preocupação com isto. Este velho criminalista tem, sim, juiz Sérgio Moro, respeitadíssimo moço, que está colocando o Brasil dentro dos pressupostos adequados para o rumo à honestidade no porvir. Mande fazer isto. Vossa Excelência há de ser honrado por todos nós. Este advogado esteve com Vossa Excelência uns meses atrás, sentado ao lado, e disse a Vossa Excelência que Vossa Excelência era uma espécie de Skywalker. Disse-o. E este vetusto escrevinhador era uma espécie de Yoda, aquele macaquinho que acorda de vez em quando e diz algumas coisas a Skywalker, que era o herói da humanidade posta no espaço sideral. Faça isso, juiz Sérgio Moro. E faça isso também, Supremo Tribunal Federal. É tão simples. Mande ver uma das poltronas que o antigo ministro Barbosa usava 2 ou 3 às vezes. Uma delas que deve estar no depósito. Mande colocar como assento para que o advogado possa sustentar. Sentado. Às vezes nós estamos cansados, exaustos e precisamos dizer nossas coisas com uma certa dose de comodidade. São coisas simbólicas, sim. As algemas à frente. Se tiver receio de que um daqueles gordos presos da Lava Jato faça alguma bobagem, que sejam algemados com as mãos à frente para poderem ao menos coçar os narizes. São símbolos que a espécie humana carrega. Nós carregamos as becas, as togas, os coturnos, as máscaras ninjas. Jung cuidava muito bem desse assunto. Assim, havemos de preservar nossas coisas, que os advogados possam falar sentados. O assento é um símbolo, e que os algemados o sejam com as mãos à frente. E tenho dito,